Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Hoje eu vou falar sobre planejamento e programação avançada de produção. Antes de iniciar, eu gostaria de explicar alguns pontos. Tá? Essa webinar ela está programada para ter uma duração em torno de 30 minutos e fiquem à vontade para utilizar a lateral da sua interface de webinar para tirar as dúvidas, colocar ali as suas dúvidas, seus questionamentos. A gente tem uma equipe que vai estar respondendo essas dúvidas de maneira simultânea com a nosso webinar. Ok? Bom, uma outra coisa que eu gostaria de fazer uma breve apresentação é sobre mim. Meu nome é Guilherme Regiane, eu trabalho na área de Engenharia de Aplicações da SKA e me localizo na unidade de Americana, interior de São Paulo. Bom, falando um pouco mais sobre o webinar e o desenrolar, né, desse conteúdo, nele eu preparei dois momentos. Inicialmente, a gente vai conversar sobre alguns conceitos importantes sobre o sistema de planejamento e produção avançada de manufatura. E no segundo momento, a gente vai abordar situações específicas dentro do APS Hortens Delmia. Então, fiquem à vontade para tomar suas anotações, para fazer os questionamentos necessários através do chat e boa webinar a todos. Bom, senhores, então o primeiro conceito que eu gostaria de explicar para vocês e aí fazer uma análise um pouquinho mais profunda é em relação ao APS e o MES. Bom, a gente tem aqui a situação em relação ao APS. O APS é o Planejamento e Programação Avançado, voltado para a produção, voltado para o gerenciamento das ordens de produção. Bom, através dele você faz as distribuições, né, a distribuição das ordens pelos recursos da fábrica, respeitando as regras de negócios, restrições do processo, buscando aí um melhor nivelamento de carga, balanceamento dessa carga máquina, ou em um sequenciamento dessas ordens ao longo do tempo. Tá? Então, esse é o APS. Tá? Se a gente for falar no conceito MES, que é o Sistema de Execução da Manufatura, ele é quem faz o apontamento das ordens para a gente. Então, o sistema APS planeja a ordem de produção, qual o momento de execução, qual a máquina que será utilizada, por qual operador a ordem será executada, né? E é o MES que vai dar o feedback para o APS, para que ele saiba, né, como foi a execução daquele planejamento feito através da ferramenta. Tá? Então, quais ordens foram realizadas, quais precisam ser feitas, quais foram feitas de forma parcialmente, tá? Um sistema acaba complementando o outro, ok? Bom, embora esse tipo de apontamento, né, em relação às ordens, em relação às operações que ocorreram, né, o status delas, também possa ser imputado no sistema APS através de uma licença colaborativo, onde os usuários, né, têm ali a liberdade de estar, por exemplo, apontando manualmente na ferramenta do APS se a ordem iniciou, se a ordem parou, se ela foi finalizada, para dar o feedback em relação àquele sequenciamento de operações existentes em relação às máquinas. Tá? Então, uma vez o conceito em relação ao APS e o MES feito, bom, pessoal, eu acho importante nesse início de explicação de conceitos, falar um pouco sobre os sistemas ERP e o sistema MRP, né? E a capacidade em relação a esses dois sistemas muito utilizados aí nas indústrias. Bom, em relação ao ERP, ele faz o planejamento de recursos empresariais, né? Além de informações sobre a produção, sobre ordens de produção, sobre ali os roteiros, tempo de operações, a gente tem a capacidade de, no ERP também, gerenciar informações financeiras, contábeis e administrativas, né? Então o ERP ele acaba gerenciando aí a fábrica toda, ok? Bom, quando a gente fala de MRP, a gente fala de um software que é responsável pelo planejamento das necessidades de material, ou seja, ele informa o que eu preciso para fabricar o meu produto, quais as matérias-primas eu vou consumir no meio desse processo e quais máquinas eu consigo executar as operações necessárias, tá? Bom, se for preciso, a gente consegue fazer aí a determinação de utilização de ferramentas, de utilização de recursos aí como moldes, por exemplo. Então, o MRP ele tem essa capacidade de gerenciamento. O que é extremamente bacana a gente explicar também é o seguinte, é que no sistema ERP,
muitos desses sistemas têm a tecnologia MRP embarcada nele, tá? Então já no ERP, uma das disciplinas é o planejamento das necessidades de material. Caso esse ERP não tenha esse tipo de tecnologia embarcada, né? O APS Hortens tem essa capacidade, então existe um MRP dentro dele que consegue se integrar ao ERP e fazer essa função. Bom, explorando um pouquinho mais desse assunto, eu separei aqui, de uma forma bem simples, as características de cada um dos sistemas, né? Então, o MRP, o MRP2 e o sistema APS. Bom, o MRP1, ele é responsável pelo planejamento das necessidades de materiais. Então, de uma forma simples, né? O que, né? Qual esse material, tá? O quanto desse material será consumido e quando ele será consumido. Bom, quando a gente fala no MRP2, ele é uma extensão dessas capacidades, tá? Porque ele trabalha no planejamento dos recursos de manufatura. Então ele tem aquelas características do MRP agregado ali, como, né, será processada aí essa matéria, quais recursos produtivos serão utilizados e trabalha sempre vinculado a uma capacidade infinita. Então, o número de ordens infinito aí. Quando a gente fala do APS, a gente fala num ambiente macro. Então, todas essas informações que tem no MRP e no MRP2 estão ali dentro da estrutura do APS também. E nós temos mais algumas disciplinas, mais algumas características que precisam ser respondidas e são respondidas pelo sistema APS, né? O Planejamento e Programação Avançada da Produção. Então, onde será fabricado? Se existe alguma prioridade, então prioridade em relação ao tempo de entrega, prioridade em relação ao cliente, né? Vínculo, se existe vínculo entre essas ordens, né? Então a gente pode ter ali dentro uma determinada operação que tem que terminar no mesmo tempo de uma outra, tá? Bom, restrições, se existe alguma restrição no meu processo, talvez uma máquina que esteja de manutenção, uma falta de um operador, ou mesmo uma restrição baseada em matéria-prima, né? Bom, o sincronismo em relação a essas ordens, nós temos a característica dos links entre elas também, tá? São respostas aí que o APS, né, são características que o APS traz consigo, tá? E o que é extremamente bacana dentro do APS é que a gente trabalha com a capacidade finita, diferente do MRP2, tá? Um pouquinho mais para frente eu vou explicar, né, de uma forma um pouco mais detalhada sobre a capacidade infinita e a capacidade finita, confrontando os dois tipos de características. Bom, então, de uma forma geral, o nosso gráfico se transforma dessa maneira, pensando no sistema APS. Então, pego as características do MRP, do MRP2 e atribuo ali ainda mais características do APS para que o meu sequenciamento possa ser feito de maneira fina. Tá? Bom, falando um pouquinho sobre a tecnologia MES e a tecnologia do APS aí na indústria 4.0, né? A gente tem a seguinte distribuição, tá? O MES ele acaba ficando aí no nosso quarto pilar, que é o pilar da transparência, pessoal. Então, o sistema MES ele dá visibilidade do que está acontecendo na fábrica agora e do que já aconteceu baseado nos históricos dos relatórios, tá? Já o sistema APS ele é visto aí no quinto pilar da indústria 4.0, que é o pilar da previsibilidade. Então, o principal intuito do APS é dar a previsão do que vai acontecer no seu planejamento, né? Então, você tem a visão do que está acontecendo agora e do que vai acontecer na próxima hora, no próximo dia ou na próxima semana em relação com o seu planejamento. E tudo isso de acordo com o volume de dados que você importar para a solução. Então, quanto mais detalhada, né, as características imputadas no APS, né, mais informações a gente vai conseguir retirar desse planejamento, tá? Então o APS acaba informando a previsão dos impactos, dos acontecimentos que podem surgir ao longo do dia, da semana, e você consegue, né, a equipe de PPCP acaba conseguindo antever os problemas e tomar ações para contornar ou minimizar os impactos, né, com antecedência. Então, muitas vezes, né, lá no planejamento, nós não conseguimos fugir dos impactos, né? Então a gente pode ter ali um pedido fura-fila, a gente pode ter uma manutenção, um evento, né, não planejado, e aí, como a gente teve que encontrar um outro caminho, os impactos podem acontecer. Mas o importante é que o Hortens, né, o sistema APS aí,
consegue te mostrar de uma forma muito simples, né? Mostrar ali para a equipe de PPCP de uma maneira muito simples quais tipos de impactos que podem acontecer ali no seu planejamento realizado. Tá? Bom, o APS, né, o Delmia Ortens aqui, ele tem algumas etapas, né, para que a gente possa controlar aí as ordens de produção. Então, inicialmente tudo nasce de uma OP para o APS, tá? Então, ele acaba controlando essas ordens de produção, né? E para que ele tenha esse controle, para que ele consiga fazer esse planejamento, sequenciar as ordens de produção, elas têm que atender alguns critérios no momento do lançamento. Então, ela precisa ter informações para que seja visualizado no ambiente ali de planejamento do Ortems, tá? A ordem de produção, ela obrigatoriamente, pessoal, tem que estar vinculada, tem que estar associada a um roteiro, né? Bom, esse roteiro, ele contém a sequência de operações que são necessárias para fabricar um item. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, as etapas, as fases, né? Então, por exemplo, dentro do roteiro, a fase 1, fase 2 e fase 3. Tá? Muitas vezes os clientes, né, as empresas tratam também como fase 10, fase 20, fase 30, tá? Esse roteiro, ele contém informações dessas fases, tá? As fases, por sua vez, elas precisam ser associadas às operações. Então, cada uma das fases tem ali as operações vinculadas. Então, pode ser uma operação de corte, uma operação de usinagem, pintura, né? Essa ordem de produção, ela está vinculada a esse roteiro, né, que contém uma sequência de operações e essas operações precisam estar vinculadas a uma máquina, tá? Então, cada uma dessas operações, ela com certeza é realizada ali em algum recurso, tá? Bom, o roteiro pode ou não estar associado aí a um item, né, pessoal? Se a gente pegar ali a OP, né, a minha ordem de produção, o roteiro ele pode estar associado a um item ou não. Caso ele esteja associado a um item, a gente tem aqui mais algumas informações para estar preenchendo, tá? Então, roteiro associado a um item. Esse item, com certeza, tem uma lista de materiais, tem uma lista BOM ali, né? Muitas vezes, né? Essa lista BOM contém alguns itens ali dentro que são em relação à matéria-prima, né? E podem ser também itens fabricados, né? E para esse caso nós temos uma nova lista de materiais, tá? Então nós temos que ter essas informações associadas para que o APS consiga fazer o sequenciamento e balanceamento aí das nossas ordens de produção. Já que a gente tem uma lista de materiais ao fim desse processo, com certeza a gente tem a necessidade de iniciar ali também tendo um roteiro baseado nesse item, tá? Então, essas informações são extremamente necessárias para que o APS consiga controlar de uma maneira segura, né? E que consiga prever aí os impactos de produção de uma maneira fina, tá ok? Bom, falando um pouquinho mais sobre o sequenciamento detalhado, existente no APS, eu separei mais um gráfico aqui que é bastante interessante em relação ao lead time existente na ferramenta APS, tá? Então, é o seguinte, ó, eu separei aqui uma lista, né, onde a gente tem os recursos, tá? E esses recursos aí com as ordens junto de um lead time, tá? Então, temos ali os recursos e as operações divididas ao longo do que a gente chama do lead time, tá? Bom, o lead time, pessoal, dentro do APS, ele é composto por tempo de setup, né, entre aí as operações, mais o tempo de operação, tempo de transporte ou movimentação, né, mais o tempo de espera que pode ocorrer. Então, por exemplo, eu terminei uma operação em determinado recurso, desloquei ele até a sua etapa seguinte, né, mas ali ainda está sendo finalizado uma operação anterior. Então, o lead time do sequenciamento detalhado no APS, ele é composto por essas quatro características aí. Setup, operação, transporte, mais o tempo de espera. Tá? Bom, eu separei aqui também o tema em relação à capacidade infinita e finita, como eu havia comentado. Então, a gente tem sistemas aí que trabalham com a capacidade infinita, por exemplo, sistema ERP, né? Então, normalmente, à medida que as ordens vão sendo geradas no ERP, ele vai empilhando essas ordens nos recursos, né? Como ele não considera a capacidade máxima do recurso, pessoal, ele acaba gerando aí uma sobrecarga,
né? E essa sobrecarga ela acaba sendo um gargalo na minha produção, ou seja, a gente tem ali, a gente tem ali um problema, né? A gente acabou gerando mais ordens de produção do que a capacidade fabril, né, para dar uma resposta em relação a essas ordens, tá? Quando a gente fala em relação a uma capacidade finita como o APS, né, uma vez que aquelas ordens foram geradas em relação à produção, elas acabam sendo alocadas nos recursos e à medida que o APS entende que as ordens vão sobrecarregar aquele recurso, ele tem algumas alternativas, né? Entre elas, alterar o local que essa ordem será realizada, ou seja, utilizar um recurso alternativo. Então, por exemplo, eu tenho dois tornos lá no meu chão de fábrica, onde existe uma capacidade diferente em relação a eles, uma performance diferente. Mas a ordem que eu iria realizar, né, no meu recurso, o meu recurso ele acabou quebrando, ele está em manutenção, por exemplo, né? E aí o que o APS faz? Normalmente ele acaba jogando para uma segunda máquina, mesmo que ela tenha uma capacidade menor, ela acaba sendo um recurso alternativo. Isso é uma opção que a gente pode utilizar, é um parâmetro que a gente pode utilizar dentro do sistema. Dependendo do critério que a gente está utilizando, ele na verdade vai pegar essa ordem e alterar a sua data de início. Então ela era para começar, por exemplo, na quarta-feira, depois do horário de almoço, mas por uma manutenção no recurso, ela será iniciada ali na quinta-feira pela manhã. Tudo depende dos critérios e restrições que são configurados dentro do seu planejamento, tá? Então, as principais diferenças aí entre a capacidade infinita e a capacidade finita é realmente levar em conta aí a capacidade de manufaturar, né, aquelas ordens de produção, tá? Bom, falando um pouquinho mais sobre o planejamento, programação e controle de produção, nós temos aqui dois cenários, né? O cenário sem a utilização da ferramenta APS, sem a utilização, por exemplo, do Hortens aí, o planejamento por Excel, que normalmente acaba tendo um número grande de informações para se gerenciar, um número muito alto de tabelas aí para você controlar todas as informações e uma forma de checagem bem confusa e trabalhosa. Bom, alguns questionamentos também são gerados através desse tipo de trabalho, através de uma planilha Excel, né? Será que este cenário é o melhor? Né? Por quê? Porque a gente não tem possibilidade de fazer muitas simulações em uma tabela Excel. A gente não tem a capacidade de uma interface visual, né, e intuitiva, né, enxergar ali a diferença entre cada um dos tipos de planejamento que a gente tem. Bom, será que consideramos todas as restrições, né? É um questionamento muito forte aí na área de PPCP. Porque existem muitas restrições, existem muitos pontos a serem levados em conta dentro de um planejamento. Já quando a gente faz o planejamento guiado por uma ferramenta APS, nós podemos priorizar algumas características ali, como por exemplo o tempo de setup, né, uma otimização de setup aí, priorizar o prazo de entrega de alguma OP, ou mesmo até priorizar algum tipo de cliente. Bom, seja qualquer uma das opções escolhidas aí, como por exemplo, aqui eu destaquei o prazo, né? A gente tem certeza, através do planejamento APS, que esse tipo de ordem vai ser cumprida dentro daquele prazo. Ou eu consigo ver de uma maneira macro o cenário em relação a eles e priorizar conforme a nossa necessidade. E o mais bacana em relação a um sistema APS é que a gente tem a certeza de que todas as restrições foram consideradas, porque a gente configura esse tipo de informação, planeja, né, o nosso sequenciamento de ordens e a gente consegue ali ter certeza de que todas as restrições foram respeitadas, né? Então, no planejamento por Excel, a tomada de decisão acaba sendo demorada e muitas vezes incerta, né? Por a gente conseguir enxergar ali um ambiente um pouco menor e não ter uma visão tão macro. Já quando a gente utiliza uma ferramenta APS, a gente tem por característica a tomada de decisão rápida, porque eu tenho ali informações levando em conta todas as minhas restrições e características, né, daquele sequenciamento, e acaba sendo assertiva porque a gente configura conforme a nossa necessidade e tem a possibilidade de testar diversos cenários de uma maneira rápida e concisa. Bom, eu trouxe aqui também algumas características de que acontece nesse planejamento tradicional feito via Excel, né?
num planejamento ainda eletrônico e não digital, não conectado com as coisas que estão acontecendo na empresa, né? Então nós temos a entrada de dados de uma forma manual, possibilitando erros de digitação, né? Erros pode ser gerados até mesmo por uma carga alta de planejamentos a serem feitos. Normalmente são planejamentos estáticos, eles não alteram conforme o progresso da minha fábrica, né? Consomem muito tempo, acaba consumindo um tempo absurdo, né? O alto risco de erro humano, pois os processos acabam possuindo diversas restrições, né? E, e muitas vezes a gente não consegue visualizar isso através de uma planilha, né? São operações que têm tempos diferentes, são desenvolvidas em máquinas diferentes, operações que iniciam ao mesmo tempo e precisam terminar ao mesmo tempo, né? Talvez para uma montagem ou para uma saída, tá? Então, quando é necessário realizar algum planejamento, onde você não tem a visão macro em relação às restrições dos processos, existe um alto risco de erro humano, né? Uma outra coisa que é bacana até eu destacar aqui é a dificuldade de atribuir prioridade em relação a essas operações, né? Pois sem a visão desse ambiente macro, sem a visão facilitada desses recursos, fica muito difícil priorizar um cliente, fica difícil visualizar o impacto que essa prioridade vai causar na sua linha produtiva. Então, caso você precise priorizar algum tipo de pedido, será que através de uma tabela Excel você consegue visualizar, né? A gente consegue visualizar todos os impactos que isso vai gerar na minha cadeia produtiva? Né? Bom, através de planilhas, o sistema não é colaborativo, ou seja, quando eu preciso encaminhar essas informações ou compartilhar essas informações com outros colaboradores da empresa, outros departamentos, eu tenho a necessidade de salvar minha planilha, fechar e compartilhar ela num servidor. As informações não são preenchidas ou visualizadas de uma forma simultânea, né? E é extremamente difícil atribuir prioridade por todos esses motivos que eu já apontei aqui no nosso quadro de informações. Bom, normalmente a gente tem alguns desafios dentro do planejamento, né? Otimização do replanejamento, variação de demanda, capacidade produtiva do chão de fábrica, a eficácia geral do equipamento, que muitas vezes a gente pode estar impactando aí na eficácia, tá? Os níveis de estoque, será que eu consigo priorizar, né, via tabela, via Excel, determinado cliente e saber se o nível de estoque lá no final, né, ter um controle assertivo do meu nível de estoque, né? A previsão de impactos, como que eu prevejo o impacto que vai gerar essa priorização dentro do meu planejamento, né? E a simulação de cenários, é muito difícil você simular diversos cenários porque o tempo de planejamento é muito grande e normalmente o PPCP está correndo, né, com o tempo para entregar essas ordens, né, esses planejamentos, né, no menor tempo possível, tá? Então esses são alguns desafios que através da nossa webinar e até mesmo da demonstração no software, né, na solução, a gente vai procurar vencer e mostrar para vocês como isso funciona, tá? Então eu separei aqui 4 tópicos que eu entendo que sejam importantes, né, dentro do planejamento, tá? Da planejamento e programação. A visualização de alterações do planejamento, o replanejamento do sequenciamento das ordens de produção, simulação de cenários para a tomada de decisão e planejamento sincronizado com os níveis de estoque, tá? Então, esses 4 tópicos dentro da nossa demonstração na solução vão ser resolvidos ali de uma forma um pouco mais simples, né? E muito mais digitalizada, muito mais macro, tá? Bom, então o primeiro exemplo que eu preparei para vocês, né, é em relação a imprevistos, né, por exemplo, no nosso planejamento, né? E nesse caso, eu vou estar simulando para vocês uma manutenção corretiva em uma injetora, né? Então, quantas vezes a gente não vê acontecer aí, por uma quebra de ferramental, ou mesmo algum imprevisto na máquina, a gente tem que parar ela por um período para manutenção, né? E como
o APS Hortens pode ajudar, né, a solucionar situações desse tipo, tá? Essa é a interface, né, do planejador do Delmia Hortens. Então, do nosso lado esquerdo, nós temos um painel onde nós temos os recursos aqui alocados, ou seja, todas as máquinas, ou operadores, ou bancadas que são utilizadas para que a operação aconteça. Na parte superior, nós temos uma barra de ferramentas, onde a gente tem aqui diversas abas com capacidades diferentes em relação à visualização. Então, por exemplo, eu posso olhar minhas ordens aqui em dias, horas, minutos, semanas, meses, tá? Eu tenho filtros em relação a essas OPs, né? Então, eu consigo filtrar aqui, por exemplo, eu priorizei determinada operação, eu quero saber se vai ter algum impacto na minha sequência, né, de ordens, tá? Então eu posso, por exemplo, priorizar aqui pelas cores as OPs que estão em atraso. Daqui a pouco a gente vai poder explorar um pouquinho mais todas essas funcionalidades. E o que é extremamente bacana é que a gente consegue ter acesso aqui a diversos indicadores. Então eu tenho aqui o indicador, né, da taxa de serviço em relação às minhas OPs nesse momento em 100%, tá? Bom, e para a gente lançar uma manutenção no Hortens é muito simples. Nesse caso vou lançar de maneira manual, tá? A gente poderia estar coletando essas informações através do MES e alimentando o ambiente de planejamento do Hortens de uma forma automática, tá? Mas de uma forma geral, pessoal, então, eu vou lançar uma manutenção aqui na minha injetora 450-150, que vai estar impactando aqui na minha operação de carcaça, tá? Para que isso aconteça, eu tenho uma facilidade aqui de estar dividindo a minha tela em duas para que eu possa visualizar no campo superior as nossas operações, as minhas operações de planejamento, né? E numa parte inferior eu estou com o meu calendário, ou seja, o calendário que eu utilizei aí para cadastrar, né? Fazer o cadastro dos dias que a empresa trabalha, então dos turnos, tá? Bom, nesse caso, a minha informação aqui de manutenção, o meu tempo de manutenção vai ser em horas, tá? Então, eu vou manter aqui em dias as minhas ordens, mas aqui na minha semana eu quero manter em horas, tá? Bom, vamos lá. Bom, nesse caso aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou lançar, então, aqui na nossa máquina injetora, tá? Na minha injetora 1, vou lançar uma manutenção que vai acontecer, então, das 14 às 20 horas. Então veja que ele vai impactar aqui em todas essas minhas operações de carcaça, tá? Isso que é extremamente bacana. Só que eu vou limpar aqui momentaneamente, porque na verdade eu quero lançar essa nossa manutenção no início. Então no dia 14, das 14 às 20 horas. E aí a alocação eu vou fechar aqui como manutenção, tá? Denominar ela como manutenção. Manutenção lançada no meu equipamento. Eu vou fechar aqui o meu calendário. Vou colocar aqui novamente como dias a minha visualização. E aí, quando a gente tem aqui, ó, eu tenho lançado a minha manutenção dentro do meu horizonte, tá? Bom, a manutenção dentro da ferramenta APS, pessoal, ela é considerada um evento, né? Ou seja, algo que não havia sido considerado no planejamento e é passível de alguma ação, né? Por exemplo, essa manutenção que a gente lançou das 14 às 20, né, de uma corretiva na máquina, ele é um evento que o APS automaticamente ele acaba esticando ali o período de operação, tá? Então, nesse caso, o que ele fez foi o seguinte, ele simplesmente jogou a manutenção aqui no início do meu período, do dia 17, né, das 14 às 20 horas, e jogou todas as minhas operações para depois. Só que muitas vezes isso pode me causar algum impacto na minha cadeia produtiva, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou replanejar aqui, né, vou fazer uma simulação, né, dentro do meu planejamento, tá? Para ver se ela teve algum impacto nas minhas ordens de produção na sequência, tá? E eu vou pedir para ele tá replanejando a partir da data do dia 17, no horário das 14 horas, tá? Bom, replanejamento feito, eu mantive as características anteriores a essa quebra, só que veja, eu já tenho um primeiro ponto a ser observado, pessoal, que é a minha taxa de serviço, ela foi impactada.
ela está em 99%. Algum motivo tem, então eu tive algum impacto aí nas minhas operações. Uma das possibilidades que eu tenho para ver qual foi esse impacto é utilizar aqui no meu filtro de cores de OP, a OP adiantada barra atrasada, tá? Ou seja, em relação ao prazo do cliente. E veja o que aconteceu. Como ele esticou ali o período ele na verdade empurrou o meu período de início de trabalho da minha carcaça, tá? Do início de operação da minha carcaça, nós temos aqui uma OP em atraso. Então veja, dentro da interface do APS, selecionando ali a minha OP dentro do meu horizonte, eu tenho um cartão de informações em relação a ela, onde nós conseguimos acessar as informações de quantidade, prioridade, e também temos as informações de datas, né, como o prazo do cliente, o início mais cedo que a gente pode trabalhar com essa operação, prazo do cliente, o prazo calculado para término dessa operação e se ele está adiantado ou atrasado em relação ao planejamento inicial. Nesse caso, ele acabou ficando atrasado, pessoal. Então, a gente vai acabar essa OP 1h e 20 minutos e 18 minutos aí com atraso, tá? Bom, mas nós temos diversas possibilidades, diversas características para estar reagindo a situações como essa, tá? Entre elas, a gente pode mudar uma característica em relação ao critério utilizado nesse planejamento. Então, nós temos aqui configuração de critérios. Nós temos aqui dentro do Delmia Hortens mais de 70 critérios que podem ser utilizados, né, para que a gente consiga fazer um planejamento das nossas OPs. E o que é mais bacana é que a gente não precisa trabalhar com apenas um critério, a gente pode trabalhar com um mix desses critérios para que eu chegue no meu sequenciamento fino como necessário. Bom, no momento a gente está trabalhando com um tipo de critério que é minimizar o número de troca de ferramentas, ou seja, eu estou otimizando o meu setup, o meu tempo de setup. Mas nesse caso, com um imprevisto como esse, a gente tem que tomar algumas ações. E nesse caso aqui, pessoal, vou fazer o seguinte, ó, eu vou falar que a gente vai trabalhar ali com a máquina disponível mais cedo, ó, tá? Então a máquina que ficar disponível mais cedo, ela vai ser disponibilizada para que a gente priorize essa OP, tá? Eu vou colocar um peso nela maior do que o meu tempo de setup, mas isso quer dizer o quê? Que eu vou levar em conta a máquina disponível mais cedo e ainda assim eu vou estar otimizando o meu tempo de setup. Bom, dessa forma, né, eu cliquei em OK, então ele já configurou, e aí eu vou replanejar as minhas ordens, tá? Eu tenho a possibilidade também de estar travando ali o meu planejamento. Então veja, eu posso colocar aqui, bom, tudo que veio antes das 14 eu vou manter da forma que foi planejado antes de acontecer esse evento da quebra da máquina, da manutenção da máquina. Eu quero planejar o que tem daqui para frente, tá? Então vou clicar em OK, né? Ele vai fazer o replanejamento aqui das minhas ordens. E o que é mais bacana, pessoal, é o seguinte, ó. No meu gráfico, de uma forma muito fácil e rápida, eu já consegui identificar que a minha taxa de serviço já voltou a 100% e que eu tive mais uma alteração também aqui nesse meu replanejamento, né? Vejam, antes eu não tinha o tempo de setup entre algumas operações. E nesse caso, como eu priorizei a máquina disponível mais cedo e não o setup, eu tenho aqui alguns setups que acontecem, ó, para, por exemplo, alguns setups que acontecem aqui em troca de produtos, tá? Nesse caso, porque eu vou trabalhar com um polímero, tá? Então, abrimos ali o tempo de setup e aí ele mostra aqui pra gente, né, o tempo de troca e por que esse setup existe entre as duas operações, tá? Isso é extremamente bacana e o que é mais legal é que foi muito fácil e muito rápido de eu enxergar, tomar uma decisão, né, fazer essa simulação e aí cabe ao PCP verificar qual o melhor caminho, qual a melhor estratégia, né, para conseguir fazer esse planejamento e qual dos dois vai surtir melhor efeito ali no chão de fábrica, tá? Bom, eu gostaria de abordar com vocês um segundo exemplo, uma segunda situação. E nessa situação a gente vai estar priorizando aqui, né, a simulação de cenários para tomada de decisão. E um tópico que é muito interessante do Delmia Hortens, que é o planejamento sincronizado com os níveis de estoque. Então, o planejamento que a gente vai fazer, ele vai estar ancorado e vinculado ao nosso nível de estoque, tá, pessoal? Uma coisa que é muito bacana. Bom, então nesse segundo exemplo, pessoal... Bom, então nesse segundo exemplo, pessoal, eu vou voltar aqui para minha
minha forma de exibição de gráfico como cor de OP. E nesse caso, eu vou assumir aqui uma posição onde a gente tem uma operação que tem um problema em relação à chegada de estoque, tá? E aqui a gente não vai trabalhar em relação à carcaça, a montagem da carcaça. A gente vai trabalhar em relação ao planejamento do rolamento, tá? O rolamento é um item, né? É um conjunto que depende de diversos itens. E isso é extremamente bacana para esse exemplo. Então veja, primeiro, a gente tem uma possibilidade muito bacana de estar evidenciando cada uma das OPs que tem conexão entre elas, que são vinculadas. Então aqui, ligações estáticas, eu posso ver as etapas ali para montagem do meu rolamento, né? As OPs que são relacionadas aí para montagem do meu rolamento, tá? Bom, vou abrir aqui um segundo gráfico para facilitar a nossa visualização. E esse gráfico inferior, a gente vai estar trabalhando aqui ele com foco em OP, tá? Então, com foco em OP, tenho aqui a minha OP destacada no meu gráfico inferior. E agora, uma das coisas que a gente vai ter total atenção é no nosso gráfico de matéria-prima, nossa checagem de estoque, pessoal. Então veja, a gente tem duas formas de visualizar, a gente tem diversas formas de visualizar e de fazer o nosso controle de estoque, tá, pessoal? Então tem muitas formas. Bom, clicando aqui nesse primeiro gráfico que a gente está vendo, primeiro, o que está em amarelo é o nosso estoque positivo, tá? E o que está em vermelho é porque o nosso estoque está negativo. Uma possibilidade da gente verificar essa informação com um pouco mais de detalhes é clicando aqui, por exemplo, no material que eu estou verificando. Então, primeiro, os materiais eles estão aqui no meu horizonte. Então, eu sei tanto em relação às datas deles, né? A data que eu tenho aqui, essa falta de material no meu estoque, esse controle de material no meu estoque, e quando esse estoque vai estar chegando. Uma possibilidade também, com um duplo clique aqui, para a gente entender de uma forma um pouco mais completa, né? É que através do gráfico inferior a gente tem ali a meta de estoque mínimo, a meta de estoque, tá? E a meta de estoque máximo. O que a gente está encontrando e o que a gente está visualizando nessa situação é que nós temos uma operação que ela precisa da matéria-prima de tarugo, mas nessa data que ela foi planejada para ser realizada, para ser feita, não tem esse material, né? E quantas vezes isso acontece quando a gente trabalha com planilhas, com tabelas, né? Que não mostram esse tipo de coisa com extrema facilidade ou de uma forma visual de maneira simples, né? Aqui pelo Hortens a gente tem diversas interfaces que podemos utilizar, tá? Que podemos utilizar aí para chegar a esse tipo de solução. Então, nós temos aqui já um problema e precisamos tomar algumas decisões, tá? Bom, para a gente conseguir contornar uma situação como essa, para a gente conseguir fazer um planejamento liso em relação a uma situação como essa, nós podemos priorizar algumas necessidades, tá? Então, vou voltar aqui no meu gráfico de OPs, tá? Aumentar o meu gráfico aqui e vou deixar ele evidenciado por enquanto. A gente está vendo aqui que esse rolamento, ele começa, né, algumas peças aqui, então a sua parte interna e a sua parte externa do rolamento, elas começam a ser fabricadas na terça e se estende ali para a quarta, né? Todo o processo é finalizado na quarta-feira. Só que a gente não tem material para que isso aconteça, né? E a nossa OP ela tem um tempo maior para que ela possa acontecer. Então, nós podemos replanejar essa situação levando em conta a matéria-prima, pessoal. E para que isso aconteça, nós temos aqui uma interface de restrições, né? Onde a gente pode configurar em restrições gerais, por exemplo, o tempo de transferência, tempo de setup, calendário, recursos limitados, entre outras restrições que a gente pode trabalhar para fazer um replanejamento ou mesmo o planejamento, né? Nesse caso, eu vou pedir aqui para que o Hortens leve em conta a matéria-prima, ou seja, se eu não tenho matéria-prima, se eu não tenho a quantidade de matéria-prima necessária para eu fabricar aquela peça, aquele componente, aquele item, ele vai esperar que esse material chegue, que ele dê a entrada desse material para que nós possamos executar essa operação, tá? Bom, então vou clicar aqui em OK. E agora a gente vai pedir para o Hortens replanejar baseado na restrição de matéria-prima, tá? Então, uma vez replanejado, né, eu vou tirar aqui a minha ligação estática. Então, cancelar ligação
estática. Bom, a primeira coisa que a gente consegue visualizar aqui, pessoal, é o seguinte, ó, tá? Deixa eu pegar aqui, replanejar, ok. Então, pessoal, aqui a gente consegue verificar o seguinte, a primeira coisa que me chama a atenção, né, nesse replanejamento, é que o rolamento, olha, a montagem dele foi destacada, né, foi foi alterada, na verdade, para o dia 20, ou seja, é o dia que chega o material, né? Então ele levou em conta realmente ali aquela restrição de matéria-prima para que a operação ocorra. Se a gente mudar para o nosso gráfico de materiais, ó, a gente consegue enxergar que os tarugos, né, eles mantêm aqui o nível e que a gente não tem um nível negativo ali de matéria-prima, que é o que iria acontecer caso a gente tentasse utilizar aquele planejamento inicial. Então vejam de que maneira, né, o APS consegue nos ajudar aí com uma visão macro em relação a todas as restrições que eu trabalho junto ao meu sequenciamento e ao meu horizonte. Uma outra coisa bacana desse ambiente é que a gente consegue salvar alguns tipos de simulação. E depois que a gente tem essas simulações salvas, pessoal, a gente pode compará-las, tá? Então tem algumas simulações aqui geradas, né, onde nós podemos confrontar cada uma das informações para aí sim tomar as decisões, né? E aqui embaixo a gente tem algumas características, algumas restrições que a gente pode usar como filtro para ver, né, comparar uma simulação da outra, tá? Então, através dessa interface, esse tipo de conferência se torna simples e muito mais fácil, tá? Bom, então eu gostaria aqui, né, de voltar rapidamente aqui para a nossa apresentação. Depois da gente ter visto a visualização de alterações do planejamento, o replanejamento do sequenciamento das ordens de produção depois de um imprevisto, de um evento, né? Eu tive a minha manutenção, priorizei a máquina mais cedo e o planejamento foi feito, levando em conta máquina disponível mais cedo e otimizando o setup. Nós temos a possibilidade também de trabalhar com simulação de cenários para tomada de decisão, que foi o que eu acabei de mostrar, né? A interface de simulação entre cenários, isso é extremamente bacana. E o planejamento sincronizado com os níveis de estoque. Então, a partir do momento que eu tenho as minhas operações sequenciadas e respeitando, né, os meus níveis de estoque, eu tenho uma segurança muito maior, né, e de que o meu planejamento, o meu sequenciamento, né, vai realmente corresponder à minha realidade do chão de fábrica. Tá? Bom, e através, né, do APS, da ferramenta APS, do Delmia Hortens, né, ele nos permite, né, uma previsão, né, dos impactos no sequenciamento das ordens de produção. Ou seja, aqui a gente teve realmente uma previsão de todos os impactos que poderiam acontecer, dependendo da priorização ou dos eventos que acontecessem no nosso planejamento. Tá? A otimização do tempo e garantia, né, que todas as características e restrições do processo foram consideradas, diferente, né, da forma tradicional, através de uma tabela Excel. A agilidade na combinação de critérios para estar criando variações de cenários, né? E a garantia de disponibilidade de material para execução da operação. Tá? Ou seja, a gente tem a garantia de que para a execução daquela operação aconteça, né, nós temos a disponibilidade de material ali com uma visão simplificada na nossa área de gráficas do Delmia Hortens. Pessoal, foram esses os tópicos que eu separei para essa apresentação. Espero que tenha ficado claro e que tenha facilitado o entendimento da ferramenta APS para vocês. Deixo aqui os meus contatos, né, caso tenham alguma dúvida, caso queiram simular alguma situação, né, e ver se essa solução pode também agregar muito à empresa de vocês. E eu fico à disposição. E o que a frase que eu queria deixar de reflexão para vocês é o seguinte, né? Aqui a gente tem uma ferramenta que ela está totalmente conectada com a indústria 4.0, ou seja, o cenário macro, né? A gente considera todas as restrições e todas as características do meu planejamento para que ele aconteça, né? Diferente dos meios eletrônicos utilizados aí através da tabela Excel
por exemplo, tá? Muito obrigado pela participação e um forte abraço.